Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje será sobre MEI, mas primeiro eu queria fazer a conscientização do Outubro Rosa. Mulheres, façam o exame de toque em casa e se precisar façam a mamografia. Eu sei que é ruim, mas vamos fazer. E homens, conscientizem suas parceiras, amigas, mães, colegas e até inimigas a fazerem a prevenção do câncer de mama. É muito importante para a gente. O MEI é um regime especial criado pelo governo para regularizar atividades que não tinham direito nenhum. Trabalhavam, não tinham direito de emitir nota, não tinham direito de comprovação de renda, né? Então, atividades como prestação de serviço, com alguns comércios, algumas pequenas indústrias, tá? Que passaram a ter alguns direitos e obrigações, né? Quais são as obrigações? Emissão de nota fiscal quando vendido ou prestado serviço para pessoa jurídica, pagamento da taxa mensal, tá? Essa taxa, faturando ou não, tem que ser paga. Abertura da conta da pessoa jurídica no banco, qualquer banco, mas deve separar a conta pessoa jurídica da conta pessoa física. E o controle da receita, que tem um limite atual de R$81 mil. E quais são os seus direitos? Emissão de nota fiscal, que antes ele não conseguia vender para pessoa jurídica porque não podia emitir nota fiscal. A contratação de um empregado, que é um ajudante, e esse empregado ele tem que receber o salário mínimo ou o mínimo da classe. A comprovação de renda, que é importante para empréstimos, né? Alguns financiamentos para ajudar no negócio dele. E o mais importante de tudo, que são benefícios como o INSS, aposentadoria, né? E afastamento de saúde, que às vezes a pessoa adoecia, ela tinha que parar de trabalhar, mas ela não tinha nenhum recurso adicional. Além da declaração anual, que o MEI tem até março para declarar o ano anterior. Quem deve constituir o MEI? Todos os trabalhadores que exercem as atividades permitidas na listagem, na legislação que eu vou deixar aqui embaixo, tá? E quem não deve criar o MEI? Quem não exerce essas atividades. Porque às vezes as pessoas colocam atividades similares e no futuro pode ter problema. E as outras que não devem, principalmente, são os que querem só para plano de saúde, só para o INSS, porque acabam desistindo de pagar a taxa mensal porque não veem sentido e acaba tendo um problema futuro. O valor das taxas mensais, independente de ter faturado ou não, é R$ 67,00 para indústrias, R$ 71,00 para prestação de serviço e R$ 72,00 quando é indústria e comércio. O limite do MEI é 81 mil de faturamento anual, ou proporcional à data da abertura do CNPJ. Então, assim, a pessoa abriu no mês, tem que dividir o 81 por 12 e multiplicar pela quantidade de meses que ela ficou aberta no ano da abertura. A partir daí, já no ano seguinte, é 81 mil, né? Com a legislação atual, que pode subir anualmente, então deve acompanhar. Se já no primeiro ano estourar o limite, ele é desenquadrado desde a abertura, então deve-se retroagir e pagar como Simples Nacional desde a abertura. Então, assim, no mês seguinte, ele vai pagar de 4% a 6% todo o faturamento do ano. Já a partir do segundo ano, ele vai desenquadrar somente se ele faturar mais de 20%. Então, se ele faturar até 97.200, ele vai desenquadrar no outro ano. Nós estamos em 2023, ele faturou 97.100. Ele vai desenquadrar em janeiro de 24 e vai pagar a diferença junto com o faturamento de janeiro. Já se ele faturar acima de 97.200, ele já vai desenquadrar no mês seguinte e já vai pagar o Simples Nacional a partir do mês seguinte. Vamos supor que esse mês ele chegou em 97.201. Então, já mês que vem, ele já vai pagar como Simples Nacional, que é novembro.
né? Nós estamos em outubro, ele estourou em outubro, já começa a pagar em novembro sobre o Simples Nacional. Nestes casos, só vale para Simples que estão em dia, ou os MEIs que estão em dia, porque o Simples não aceita CNPJs devedores. A partir de setembro de 23, os MEIs passaram a ter a obrigação de emitir as notas fiscais através do portal da Receita Federal e não das prefeituras onde eles estavam localizados. Então, não tem mais que emitir em cada MEI numa prefeitura, e sim todos os MEIs no mesmo local que é na Receita Federal, onde eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem que fazer um cadastro e a partir daí já vai estar emitindo a nota fiscal direto da Receita Federal. Qual que é o grande lance disso aí? Nós temos que preocupar com o faturamento, porque agora a própria Receita, ela já vai poder desenquadrar automaticamente, porque você vai estar emitindo dentro do portal dela, então ela vai ter esse controle a fazer. Um detalhe importante que eu estou falando sobre o portal é de prestação de serviço, porque o comércio continua sendo cada estado. Então, assim, o estado, ele tem uma forma diferente de emitir, cada estado tem o seu portal, ou alguns, inclusive, ainda são notas fiscais manuais e continua do mesmo jeito. Estou falando aqui somente de prestação de serviço. Comércio, indústria, continua com a legislação estadual. Agora eu vou falar uma coisa importante que está acontecendo muito, que é o abandono do MEI. Então, o que é o abandono do MEI? Abriu-se, mas não estou desenvolvendo mais atividade, ou eu abri para... ou eu nem tenho essa informação que eu abri porque o rapaz corretor do plano de saúde falou, abre o MEI que eu te coloco aqui no plano de saúde. Então, eles não têm a mínima informação que tem que pagar a taxa mensal e abandonaram o CNPJ na data da abertura ou depois. Então, ele passou a ficar devedor com a Receita Federal, né, de acordo com as taxas mensais. Então, assim, se for uma prestação de serviço, é 71 vezes a quantidade de meses que ele está aberto, mais 20% de multa, mais o juro Selic. Então, tem gente que, a maioria, inclusive, que chega aqui no escritório, que está devendo desde a Constituição. Aí a gente vai conversar, por que você abriu o MEI? Ah, para fazer o plano de saúde. Ah, mas o corretor não me explicou. Eles não explicam. A partir do próximo ano, tá? E alguns já estão recebendo a notificação de exclusão do MEI, várias pessoas vão estar com um problema muito grande nas mãos. Então, eu vou pedir para vocês espalharem o vídeo ou falarem com as pessoas do seu lado, porque muita gente tem o MEI e nem sabe que tem o MEI, para lembrar, para pensar, para procurar um contador ou ele mesmo fazer a pesquisa lá na Receita Federal ou no portal do MEI. Por quê? Quem for excluído e vai estar com débito, ele poderá ir direto para o lucro presumido. Então, ele passa de um regime especial de pagar uma taxa pequena para uma série de obrigações mensais, que aí vai complicar muito para quem tem o MEI aberto com débito. Então, assim, hoje tem 15 milhões de MEIs aberto. Eu estimo, porque eu já fiz algumas pesquisas, que 80% dos MEIs são devedores. E então é um grande problema que nós vamos enfrentar em 2024, a solução dos MEIs devedores. E é um regime excelente, desde que você esteja autorizado e que você cumpra as obrigações para ter os direitos também. Então, toda pessoa que tem o MEI, ela tem uma empresa. Então, ela deve procurar entender quais são os direitos, quais são as obrigações, o que ela deve fazer. Se tiver dúvida, procure um contador próximo, que eu acho que é o melhor caminho, tá? Eu gostaria que vocês divulgassem para os amigos, colegas, familiares que tenham MEI ou que vocês nem sabem que tem o MEI, mas podem ter, né? Eu costumo falar aqui no escritório, para cada casa tem 2 MEIs. Então, eu acho que não é muito fora da realidade, não. Se vocês gostaram do conteúdo, curtam, compartilhem, ative o sininho que terá muitas novidades daqui para frente.